amigos do Catanduva em Foco, continuando na linha da valorização das coisas positivas que existem na nossa cidade, hoje estou tendo o prazer de estar aqui no consultório da doutora psiquiatra Marina Toscano, psiquiatra adulto e infantil, que realizou agora, no dia 24, um simpósio sobre autismo. Né? Primeiramente, doutora, um bom dia, agradeço pela entrevista. Primeiramente, quero parabenizá-la, né, pelo evento que aconteceu no dia 24, que eu já sei que foi um sucesso. Eu sei que o autismo é um problema que assola muitas famílias, não só em Catanduva, como em todo o Brasil e no mundo. Né? É uma patologia que muitas vezes, né, não é muito falada, e acho que essa que foi a maior importância do simpósio, que muitas pessoas talvez tenham até um problema e não conseguem identificar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, o que é o autismo? Né? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade e dizer que realmente foi muito bacana o nosso simpósio, porque nós reunimos quase 100 pessoas e, assim, muitos pais, famílias que foram e se inscreveram, profissionais de todas as áreas, então, desde a pedagogia, educação física. Então, que bom que Catanduva está começando a se interessar por algo que é tão importante, né? Bom, o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento da criança. Então, a criança, ela nasce e ela começa a se desenvolver. Então, ela tem as idades certas, quando ela começa a andar, que ela começa a falar, que ela começa a se socializar com outras crianças. E o autismo é um transtorno que justamente afeta a criança nessa fase. Então, ela atrapalha o desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes a criança começa a ter dificuldades para iniciar a fala. Algumas delas, infelizmente, nunca desenvolvem uma fala comunicativa, né? Então, às vezes, fala uma ou outra palavra. Então, as crianças, muitas vezes, têm o isolamento, que é o mais conhecido. Enfim, então, são várias características que atrapalham o desenvolvimento dessa criança. Então, isso é o autismo. É claro que é muito, né, extenso a explicação, mas, em linhas gerais, é um transtorno de desenvolvimento. Doutora, em relação ao comportamento, né, das características do autismo, para as pessoas que são leigas, como eu, né, que não entendem bem da questão do autismo, que possam identificar e possam, de alguma maneira, se portar da maneira correta diante de uma criança que tem autismo. Então, quais são as características do autismo? Muito bem. Bom, normalmente, as primeiras características a gente já vê no bebê. Né? Existem alguns casos que a criança nasce, se desenvolve normal por volta dos 2 anos, começa a ter sintomas. Mas é uma minoria dos casos. A maioria, desde bebê, já começa a ter algum sintoma. Os pais começam a desconfiar quando eles começam a chamar a criança pelo nome e a criança não olha. Ou quando você começa a fazer gracinha com a criança e ela se distrai. Ou a mãe vai dar de mamar e a criança não namora a mãe, que normalmente a criança fica olhando. É uma criança que não olha muito, distraída. Isso é um dos primeiros sinais. Né? Depois disso, a criança começa a ter atraso na fala. Então, a fala de uma criança normal é para estar lá por volta de 1 ano, já começar mamã, e aí a criança começa a não falar. E no lugar da fala, ela pega os pais pela mãozinha e leva onde ela quer, por exemplo. Né? E isso causa um grande assombro na família. Puxa, mas meu filho não está desenvolvendo fala. O filho do vizinho já fala, o meu sobrinho já fala e o meu não. Né? Às vezes os pais chegam até a pensar, será que ele é surdo? Porque ele não olha quando eu chamo pelo nome. Então, essas são as principais características. Depois disso, a criança começa na escolinha e, em geral, a professora chama e fala, olha, seu filho não está se misturando com as outras crianças, ele fica isolado, ele gosta de brincar de umas coisas diferentes, então ele fica girando o lápis, ele não pega, ele não escreve. Ou ele gosta de ficar brincando com folhinhas, por exemplo. Né? Ele não se interessa nas histórias. Então, a criança não se mistura com as outras, ele não tem, na verdade, interesse em estar com outras crianças, em brincar. Aquela curiosidade de cutucar para ver o seu brinquedo, isso normalmente eles não têm. Que mais? Além disso, eles têm algumas outras características. Por exemplo, eles são muito sensíveis a barulhos. Então, muitas vezes, eles colocam a mãozinha no ouvido para coisas que a gente nem está se incomodando. Barulho de fogos, por exemplo, pode ser insuportável. Ou um barulho de liquidificador. Então, são pequenas coisas que nós vamos observando. E, além disso, eles têm algumas características como andar nas pontinhas dos pés. Quando começa a andar na ponta dos pés. Eles têm muito fascínio por coisas que giram, então eles ficam fascinados olhando o ventilador, ou a mãe já fala assim, doutora, eu coloco ele em cima da máquina de lavar para ele ficar vendo a máquina girar. Então, isso não é comum.
né? Gostar de brincar com coisas que não são brinquedos, então também é uma outra característica. E, por último, eles são muito apegados à rotina. Então, assim, eles querem fazer tudo do mesmo jeito. Então, tem crianças que não aceitam mudar a cor da roupa. Tem crianças que o sapato está apertado, mas não quer mudar o sapato. Crianças que só comem 3 ou 4 tipos de comida, não aceitam doce. Você fala, uma criança que não gosta de doce? Que criança que não gosta? Então, são características também que os pais às vezes falam, mas tem algo que não está normal, não gosta de uma bala, não gosta de um chocolate, né? E às vezes, assim, apegos, por exemplo, a rotina de caminho. Vai para a escola por um caminho, naquele dia está interditado o caminho. Aí a criança começa a se agitar. E nos momentos de agitação, essas crianças podem se machucar, então às vezes bater na cabecinha, ou às vezes fazer movimentos com as mãos, que a gente chama isso de flapping. Então, elas fazem um movimento diferente, que você vê que ela dá uns pulinhos. Então, todas são características que, se os pais perceberem, eles precisam buscar ajuda. É claro que é um conjunto, então não basta ter, meu filho anda na ponta do pé, mas ele fala, ele brinca. É claro que a gente não vai suspeitar com uma única coisa, é um combinado, é um conjunto de sintomas que aí, então, a gente faz o diagnóstico. Em cima do que a doutora falou, muitos casos, muitas patologias que a gente sabe que quanto mais rápido se identificar, melhor vai ser o tratamento. Vamos citar aí o câncer, que não tem nada a ver com psiquiatria, mas tem casos de câncer, se você descobrir logo no começo, a cura é quase 100%. E depois de um certo tempo, a cura passa a 10%, 5%. Né? E em relação ao autismo, né? A mãe, em cima do que a doutora falou, que vê lá ele andando na pontinha do pé, ela tem que esperar outras características ou ela deve já procurar a psiquiatra, o médico responsável, para que possa dar um diagnóstico o mais rápido possível? E se esse tempo de trazer no médico, se isso vai alterar no tratamento da criança? Essa pergunta é muito importante, porque o que a gente sabe sobre autismo, o que se fala em todos os congressos, em todos os locais médicos e multidisciplinares é o seguinte: quanto antes feito o diagnóstico, melhor o resultado. Então, assim, se eu tratar de uma criança muito pequenininha, eu vou estimular essa criança e ela vai melhorar. E as chances dela ter uma evolução boa no futuro são muito maiores do que eu pegar uma criança com 6, 7 anos, que ainda não fala, que não teve estimulação alguma. Se torna mais difícil. Isso porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se adaptar. Então, quanto antes eu estimular meu cérebro, mais eu tenho essa possibilidade. Agora, a gente não precisa criar um alarde também, né? É claro que nem eu falei, não é uma ou característica isolada, porque um autista ele não vai simplesmente só andar na ponta do pé. Ele já vai ter outras características. Então, viu 2, 3 características, principalmente essas, de não olhar nos olhos, não responder ao nome e não se socializar, aí sim. Se a criança é isolada, a gente tem que investigar, porque uma criança isolada, ou ela é uma criança extremamente tímida e também precisa de tratamento, ou ela pode ter o autismo, e isso é sério. Quanto antes, melhor. Então, novamente, eu quero parabenizá-la pelo evento, sucesso, principalmente pelo trabalho que a senhora realiza junto com a doutora Lilian e com os outros profissionais que estão junto com vocês, que independente dessa questão de descobre cedo ou rápido, faz um trabalho primordial para que essas famílias possam ter mesmo uma socialização, para que essa criança possa viver de uma maneira minimamente agregada e dentro da sociedade de uma maneira positiva. Então, parabéns novamente, sucesso e que Deus continue abençoando esse seu caminho sempre aí. Eu que agradeço muito a oportunidade que vocês deram para a gente, e eu assim sempre vou continuar nessa luta, principalmente pelo autismo, né, que é uma das minhas grandes paixões de trabalho, e espero que futuramente a gente possa trazer outros eventos para Catanduva, até com mais profissionais, agregando sempre conhecimento para a nossa cidade. Eu agradeço muito, obrigada. É isso aí. E volto a falar, você que necessita de uma psiquiatra de qualidade, tá aqui, é só vir aqui. Doutora, passa aqui o endereço do seu consultório para os telespectadores e o telefone de contato para quem queira procurar, não só na questão do autismo, né, mas a psiquiatria a gente sabe que é um campo tão vasto, né, que tanto as crianças como os adultos, nós adultos precisamos muito da psiquiatria, como também da psicologia. Então, por favor, pode passar os seus contatos para que quem precisar poder estar entrando em contato com a senhora.
Eu estou atuando aqui na Rua Manaus, no número 640, aqui no centro de Catanduva, e o telefone nosso aqui é 3311-5250. E eu estou à disposição para quem precisar, e sejam bem-vindos. Bem, amigos do Catanduva em Foco, continuando na linha do nosso programa, de mostrar as coisas que interessam à nossa população, hoje estou aqui ao lado da psicóloga Lilian Buniac, especialista infantil, adolescente e adulto no tratamento do autismo. E a doutora Lilian Buniac foi uma das responsáveis por esse simpósio. Doutora, primeiramente, quero agradecer a presença, né, dizer que é um prazer para o nosso programa estar aqui conversando com a senhora por um tema tão importante que é a questão do autismo, né? Nessa questão com a senhora como psicóloga, né, em relação ao tratamento das crianças, que eu sei que vem da médica, a médica identifica, né, o autismo, faça os remédios, faz toda a questão de tratamento e depois vem para a psicóloga. Né? Em relação a esse tratamento do dia a dia com a criança aí, como que é a criança antes e a criança depois que começa o tratamento do autismo? Bom dia. Bom dia. Então, antes de falar um pouquinho da minha parte, eu gostaria de deixar claro também uma outra questão. O psicólogo ele trata a parte de comportamento, mas também existem outras áreas envolvidas. Existem muitas fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, dependendo do comprometimento, né, e do grau de autismo. Mas as crianças, né, quando elas chegam até um tratamento psicológico para o autismo, né, elas chegam com algumas dificuldades. E muitas delas elas estão realizadas não apenas em relação ao transtorno, muitas vezes também identificadas por problemas familiares. Porque quando a criança ela começa a apresentar os sinais, né, os sintomas, a família muitas vezes acredita que é passageiro, a família não reage de uma forma muito bruta com ela ou não permanece ainda em desequilíbrio. Porém, conforme vai passando o tempo, e aí acontece de ser diagnosticada, nós vemos algumas questões. Muitas vezes a criança ela começa a piorar depois que recebe a questão de, olha, ela tem o transtorno autístico, mas por causa da alteração do comportamento da família. Mas depois que a família consegue ser conscientizada, e esse é o primeiro ponto que o psicólogo vai trabalhar, é uma mudança do comportamento da família, inicialmente para aceitar o problema da criança, para deixar de ser bruta, para reagir daquela forma, porque é uma mudança muito grande dentro da família. A família não se conforma. Porque a criança, o psicólogo, ele não vai fazer milagre. Nem o psicólogo, nem o médico e nenhuma das outras especialidades. Mas o que vai acontecer? Vai ter uma modelagem de comportamento. Então, o psicólogo vai trabalhar para modificar algumas características de comportamento que não são adequadas. E aí, dentro desse sentido, a família passa a modificar-se um pouco, vai criando um pouco mais de confiança, mas é interessante. A criança, antes, é como se ela reagisse no natural dela. E a família apenas surpresa. E depois, a família assustada, apavorada, modificando o comportamento da criança, para pior, inclusive, e depois família conscientizada com a atuação do psicólogo e a criança tendo algumas modificações dentro do seu comportamento. Uma coisa que eu acho que é interessante, né, a gente vê isso também acontecer, que eu já entrevistei também psicólogos falando sobre o síndrome de Down, né? O síndrome de Down também, a família tem uma certa dificuldade de se adaptar no primeiro momento a essa questão e depois, com o tratamento e com a atenção, é conseguido isso. Então, a senhora já me falou sobre a importância desse tratamento para a criança. O que nós podemos entender? Qual que é o que desenvolve a criança? Qual que são as melhoras que a criança consegue ter com esse tratamento psicológico do autismo? As crianças com autismo, muitas vezes, elas têm algumas dificuldades com a fala, então o fonoaudiólogo vai trabalhar essa questão. As dificuldades de coordenação motora, muitas vezes passa pelo fisioterapeuta, dependendo do grau, e outras pelo terapeuta ocupacional, que é aquela questão de movimentos finos. E o psicólogo fica com a parte dos comportamentos. Então, um paciente que tem autismo, ele tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal.
Então, são aquelas crianças que ficam apenas com elas mesmas. Então, ela não tem interação. Para você ter uma ideia, nem nos olhos dos próprios pais, elas olham. Então, elas não conseguem ter esse tipo de visão, de olhar ali, de ter contato com outras crianças. Então, nós vamos tendo algumas mudanças dentro desses aspectos de interação social, que existem até algumas técnicas psicológicas voltadas para estas questões e também para o comportamento fora escola, porque geralmente dentro da escola as crianças não compreendem, né, toda essa situação. Então, também existem umas intervenções para os professores, para eles aprenderem a lidar com essa situação, e para a família na parte de fora, quando essa criança com dificuldade de interação social, com todas essas dificuldades de coordenação motora, de fono, passa a ter uma vivência social para poder frequentar um restaurante, algum outro local, um parque, onde tem os pais ali, e também existem outras crianças e os pais, né? Inicialmente com aquele preconceito, mas também vencendo as barreiras para estar com essas crianças em público, e a criança com essa mudança comportamental. Doutora Lilian, em relação ao comportamento da criança ou do adolescente que tem autismo, né? Muitas vezes a gente vê que a criança tem um pouco de dificuldade de comportamento, seja num restaurante, seja num lugar, fazendo birra, fazendo algumas coisas nesse sentido, né? Eu gostaria de saber, assim, o tratamento melhora na criança, e eu quero perguntar também sobre a questão da inclusão. A senhora falou sobre a questão da escola, né? Como funciona também a questão da inclusão da criança com autismo no dia, porque essa palavra hoje se fala muito, né, sobre inclusão, né, sobre não apartar as pessoas que têm algum tipo de problema das outras que não têm. Então, eu gostaria de saber como essas duas questões importantíssimas. Sim, uma das questões, né, que você perguntou, a primeira, a resposta é sim. As crianças com autismo, elas apresentam essa negação, elas não conseguem falar não, é muito mais profundo essa questão da birra, e os pais ficam muito perdidos em relação com isso, porque já sabem que eles têm o transtorno e não sabem como lidar. E então, o psicólogo ajuda muito nessa parte. Nós temos hoje umas correntes, né, de terapia muito fortes que estão chegando no Brasil. Uma já existe, já que é a THS, que é o trabalho de habilidades sociais, que os psicólogos eles já aplicam. Já desde a faculdade nós já aprendemos essas técnicas. E agora está chegando a análise do comportamento aplicado, que o nome em inglês, né, a sigla seria ABA. Seria uma análise do comportamento aplicado, onde é uma metodologia repleta de técnicas para todas estas situações. E aí entra dentro da parte de inclusão, porque o que está acontecendo hoje, essa nova corrente, ela traz algumas escolas específicas para autismo. Então, no Brasil, nós temos duas, apenas em São Paulo. Mas, enquanto não chega para o interior, e essa é uma da parte interessante, né, que nós realizamos no simpósio, trazer esse conhecimento para os professores, que já existem esse tipo de escolas especializadas, mas ainda é um pouco caro. Mas, para as professoras, né, para o pessoal que lida com essa situação da inclusão, hoje em dia as leis, elas simplesmente obrigam, né, as crianças a serem incluídas. E o que acontece? Muitas vezes ocorre o despreparo. Então, o professor não sabe lidar com a situação. Muitas vezes, isso nós podemos, tanto eu como a doutora Marina, nós vimos no congresso que teve, Congresso Mundial, ano passado, de Psiquiatria e Psicologia, onde não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, ocorre uma situação das pessoas terem muita desinformação ainda a respeito do autismo. Então, você imagina, né, no nosso interior, né, do estado de São Paulo, algumas professoras que muitas vezes não tiveram nenhum contato com o autista, apenas na parte teórica. Então, de repente, este aluno tem que ser incluído na sua classe, na sua sala de aula, ela não vai saber o que fazer. Então, a inclusão, ela também é realizada com o auxílio dos profissionais, não apenas do psicólogo, mas também de todas as outras situações envolvidas, professores, a multidisciplinariedade.
Então, essas crianças, dependendo do grau, aquelas que são muito mais severas, aí em Catanduva, poderia falar que elas ficam na PAI, mas as outras crianças, a síndrome de Asperger, totalmente inclusas dentro das suas salas de aulas normais e com os professores tendo que fazer, né, essas especializações, esses estudos para saber como lidar. Porque não vou falar que é fácil. E com certeza a gente sabe como funciona, infelizmente, o nosso país, nosso estado, que tenho certeza que não proporciona aos professores os treinamentos necessários para esse tipo de coisa. Muitas vezes não são nem muito bem treinados, não por culpa deles, mas por falta mesmo de investimento do governo. Uma questão final, né, é a questão da negação. Né? Eu acho que eu já vi acontecer isso com síndrome de Down e com uma pessoa até próxima, onde o pai e a mãe têm negação, sabe que tem e acha que até um certo momento que não tem, né? Ou que não aceita. Isso existe também na questão do autismo? A negação, ela é uma questão bem importante, porque ela existe. Porque é difícil para as famílias, né? Elas têm, dentro dos pensamentos delas, antes de ter um filho, qualquer um tem. Você tem, qualquer pessoa tem. Aquela tela em branco, onde a pessoa fica, eu vou ter um filho, quando ele nascer, eu vou levar ele ao parque, depois eu vou matriculá-lo na melhor escola, ou vai um dia fazer faculdade, vai ser assim, assim, assim. E, de repente, começa com um desenvolvimento anormal. Então, eles ficam apavorados. Então, existe essa negação não apenas em relação ao transtorno autístico, mas também em relação a outras patologias também. Nossa, mas por que comigo? Não é possível, isso vai mudar. E aí, geralmente, essas mães elas fazem de tudo para tentar reverter o quadro. Então, elas vão para todos os profissionais e elas ficam naquela esperança de que ocorra essa mudança. E essa busca, né, incessante, vai de um profissional, não está melhorando, eu acho que não está melhorando, vai para outro, faz parte justamente dessa negação. Só que quando você vai a um psicólogo e ele realmente consegue te explicar, né, vai num bom médico também, que consegue explicar todos os comportamentos, todas as fases, como que é feito, ocorre uma grande mudança. Só que nós também não podemos ser pessoas hipócritas, né, de dizer que vai se comportar como a mente da mãe gostaria, como a mente do pai gostaria. Mas sabe o que nós falamos? Que as pessoas elas têm que aprender a conviver com as diferenças. Então, que mal tem que o seu filho é autista? Se você pensou, olha, eu queria que ele fosse tal coisa, né, um profissional assim, assim, no futuro. Por que não treina as habilidades dele? Talvez ele tenha uma grande habilidade. Ele pode ser um grande músico, ele pode desenvolver outras habilidades. Talvez aquilo que você deseja para alguém não é aquilo que aquela pessoa, muitas vezes, quer para ela. Então, já partimos daí também, até mesmo para tentar resolver as questões de negação familiar. E uma coisa, eu acredito muito no que a gente tem que passar, as outras pessoas não passam pela gente, né? Então, eu acredito que quando a mãe, o pai recebe uma criança com síndrome de Down, uma criança com autismo, ou qualquer deficiência que seja, né, que foi uma coisa que veio para ela e ela tem que aceitar e tem que passar por esse momento. Né? E aí que entram os profissionais de tanta qualidade. Né? Eu quero lhe agradecer bastante. Quero dizer que foi muito, muito boa a entrevista. Né? Tenho certeza que quem está em casa e que está assistindo isso está vendo agora com outros olhos na questão do comportamento autístico, porque também nós que não temos filhos, mas nós também temos que saber como que funciona, para a hora que encontrarmos uma criança com autismo, podemos nos comportar da melhor maneira possível também, né, doutora? Porque muitas vezes a pessoa que está lá fica olhando de um jeito, a própria família fica também constrangida pela forma que as outras pessoas lidam com a questão também da criança ali. Então é importante que todas as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Então, desde já agradeço. Parabéns pelo simpósio, que eu sei que foi um sucesso. Então, um bom dia e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e, precisando, estou à sua disposição sempre.
Pessoal, quem quiser contratar a doutora, né, nós vamos estar passando aí embaixo nos rodapés o endereço, o telefone. Você que tem uma criança com autismo ou que está achando que tem alguém aí com uma questão, procurar a doutora, porque com certeza vai ter um bom tratamento em relação à sua família. Bem, amigos do Catanduva em Foco, continuando na linha de mostrar os eventos que estão acontecendo na nossa cidade, principalmente os que trazem benefícios para a nossa gente. Estou aqui com o meu querido amigo Luiz Marino, coach, que está realizando esse grande evento. Primeiramente, quero te agradecer pela presença e, como eu tinha dito, o nosso programa está sempre querendo mostrar as coisas importantes que estão acontecendo em Catanduva e que, de uma maneira ou de outra, traga algum tipo de benefício para a nossa gente. Então, assim, sem muito mais delongas, eu gostaria que, primeiramente, você se apresentasse para o nosso telespectador, né, para aquela pessoa que não te conhece ainda, e que pudesse explicar o que é o feirão e quais os benefícios que ele vai trazer, tanto para as empresas como para as pessoas que cadastrarem nele. Uma boa tarde. Boa tarde, Caio. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, espectadores. Bom, meu nome é Luiz Marino, como o Caio colocou. Trabalho já há um bom tempo, Caio, com recursos humanos, tenho formação em psicologia, coach, e trabalho nessa parte de recursos humanos e coaching, né, a profissão, para ajudar as pessoas a atingirem seus resultados, seja carreira, pessoais, emocionais e aí por diante. A ideia do feirão, Caio, ela veio quando eu conheci a Darcy Vera, que é a prefeita de Ribeirão Preto, numa viagem a Brasília, e depois fiquei amigo dela e ela me convidou aí para conhecer o Feirão do Emprego de Ribeirão. Como profissional e como empresário, eu fui, conheci e vi a possibilidade de levar o feirão deles, que só acontece presencial por enquanto, numa nova estrutura digital que poderá beneficiar não somente Catanduva e região, mas como outras cidades que tiverem interesse. É importante dizer que esse feirão do emprego é uma realização da ACE, do Sim Comércio, do Sim Comerciário, com o apoio da IEL Submarine Marketing 360, que é responsável por toda a parte de criação e mídia do evento. Aí, Caio, como você fez a pergunta, né, quais as vantagens, benefícios para a empresa e candidato? São muitas, né? A primeira delas é que é gratuito, tanto para a empresa quanto para candidato. Então, a pessoa pode acessar feirão, sem o tio, .empregare.com/cidade/Catanduva. Aí lá já vai ter as informações. A pessoa cadastra o currículo dela e as empresas fazem o seu cadastro e cadastra as vagas que elas disponibilizam. Então, esse portal, ele é uma ponte, onde vem, vamos supor, você procurando um emprego e vem a empresa procurando uma pessoa qualificada. E nesse espaço, a empresa vai poder fazer toda a gestão das vagas que ela colocar. Inclusive, só para complementar, Caio, ela pode cadastrar uma vaga confidencial. Puxa, eu não quero ninguém vindo aqui na minha porta, então eu vou cadastrar uma vaga confidencial. Ela cadastra a vaga, as pessoas vão saber da existência dessa vaga, vão poder se candidatar para essa vaga, e as empresas vão receber esse currículo. Inclusive, ela pode pesquisar no banco de currículos quem está mais adequado. Ela vai fazer toda a gestão. Na verdade, pelo que eu entendi, é uma ferramenta, tanto para as pessoas que querem um emprego, como principalmente para as empresas, né? Porque muita gente, é questão de logística, né? Muitas vezes a pessoa tem que sair para procurar emprego, ele tem que ir nas 40 empresas da cidade ali que ele tem alguma chance de ser escolhido, sendo que num portal desse daí, num único clique, né, ele vai estar ali cadastrado e vai estar com chances de ir. E a empresa tendo o perfil exato das pessoas, né, para fazer já uma pré-seleção. E lógico que o final da seleção vai ser dentro da própria empresa, acredito eu, né? Porém, já é um meio caminho andado aí.
Indo nessa linha, né, dos momentos de hoje, que nós estamos num momento de crise, né, é uma crise, no meu entender, política e que acabou sendo refletida numa crise econômica e social, né, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Muitas vezes a gente sabe que hoje a demanda de vagas não vai ser igual ao tanto de procura, né? A gente já percebe isso até na próprio feirão, no início do feirão já. Então, é importante que você passe, né, para aquele empresário que está aí também nos olhando, nos assistindo agora, para qual a importância dessas empresas estarem se cadastrando, além dos benefícios que você já passou. Caio, vou falar já dentro da linha de raciocínio que você colocou. Como vai ser um portal centralizador, todas as pessoas de Catanduva e região vão estar cadastradas nesse portal. Ou seja, a ideia não é ficar só nesse feirão. É o ano que vem a gente ter mais 2, 3 feirões, de acordo com a necessidade. Só que como que nós vamos fazer para que tenha o segundo, o terceiro? Ora, para que isso aconteça tem que ter credibilidade. E o que vai dar a credibilidade, né, das pessoas, os candidatos, cadastrarem o currículo? Se atender às expectativas deles, do candidato. Qual é a expectativa dele? Que tenha oferta de emprego. Ou, ao menos, que tenha vaga. Então, a importância é o quê? Que o empresário e as agências de recursos humanos participem, cadastrando a vaga. Qual é o benefício para ela? Nos próximos, elas vão ter acesso muito mais rápido aos currículos do que novas empresas. Além de todo o portal que ela mesma vai fazer a gestão. E não precisa ter medo nenhum, porque ela vai fazer o cadastro dela empresa e ela mesma, vamos supor a TV, vamos supor vocês vão fazer um cadastro porque vocês têm uma vaga. Quem que vai buscar o currículo? Quem que vai ter acesso às informações de tudo aquilo que vocês querem? Vocês. Que currículo você selecionou? Você que vai ver. Para quem que você ligou? Somente você vai ter esse acesso. Na verdade, nós vamos ter que entrar lá no portal para ver as vagas que tem e nós mesmos vamos selecionar, é isso? Exatamente. Você vai cadastrar a vaga, inclusive você pode cadastrar como confidencial, porque você não quer ninguém batendo aqui na porta da TV. E aí, dessa forma, com você cadastrando a vaga como confidencial, o que vai acontecer? As empresas só vão ali cadastrar o currículo delas. Elas não vão vir aqui, porque elas não sabem qual é a empresa. Agora, uma coisa muito importante para as empresas que cadastrarem a vaga é o seguinte: finalizou a vaga e contratou, dentro do painel da gestão, é você levar esse candidato até o processo final de contratação. Por quê? Porque a gente está querendo trabalhar com transparência. No site está lá, transparência. O que é isso? Nós vamos ter todos os dados estatísticos para qualquer mídia assistir. Vamos ter? Não, já tem. Então, está lá, em 2 dias de divulgação, 500 currículos, 450 currículos. Aí eles vão ver também quantas empresas participando, quantas vagas, e depois que encerrar o feirão, após uns 15 dias, quantas contratações e empregos foram gerados através do feirão. Só na questão de concluir, primeiramente, quero te parabenizar, né? Independente, uma coisa totalmente não comum, né? Uma coisa que vem de encontro ao momento, né? É uma coisa que realmente vem de encontro à necessidade que o país se encontra hoje de ofertas de vagas e tal. E quero dizer assim, para aquela pessoa que está entrando no feirão, que está procurando emprego, e que talvez nesse primeiro feirão não tenha tantas vagas, que entenda que é o momento do país também, mas entenda que vai ficar cadastrado ali, né? E que outras empresas, mesmo não estão a vagas que estarão ali, daqui a algum tempo pode ter a vaga, e já vai estar com o currículo dele selecionado, não é isso? E tem mais algumas coisas. Esse, né, é o primeiro. E nós já temos ideias de melhoria para o segundo. Pensando já nas pessoas que não têm acesso ainda ao meio digital, nós vamos já ter uma solução para isso. Melhoria no próprio sistema de como fazer uma filtragem para achar a pessoa de uma forma mais adequada. E mais um monte de coisa que ainda vai ter pela frente. Mas para que isso aconteça de forma eficaz para o feirão,
porque é algo gratuito, de benefício para a cidade e para a região, para o empresário e para o candidato, é importante a participação das empresas como adébitas a essa causa, né? Isso é fundamental. Então, desde já, quero eu, Caio Martani, através do nosso programa, convidar você até a fazer assim como cadastre a sua empresa, cadastre o seu comércio, mesmo que nesse momento não tenha uma vaga já imediata, mas que esteja cadastrando, até para que se aumente a credibilidade cada vez mais desse feirão, para que outras pessoas possam, em outros momentos também como esse, ser beneficiado com um emprego aí, que a gente sabe como deve ser difícil estar sem trabalho. A gente que, graças a Deus, tem bastante trabalho, a gente que trabalha bastante, e imagina o que deve ser, no momento, um pai de família está sem emprego. Então, novamente, quero lhe parabenizar, porque, além de uma ferramenta para as empresas e para as pessoas, é um trabalho social também, é um trabalho de inclusão, e só uma pessoa com a sensibilidade sua, até pela sua formação toda, poderia estar encabeçando um programa desse. Então, quero colocar a TV Cidade à disposição, não só desse feirão, como de outros que venham por aí para divulgação, porque aqui no meu programa, como na TV Cidade, o nosso slogan é 100% Catanduva. Então, o que é tudo para o bem de Catanduva e para a nossa região, nós vamos estar parceiro, vamos estar dando espaço, porque o espaço é dessas pessoas que realmente precisam, e é essa a nossa intenção. Então, quero te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus continue te iluminando nesse teu caminho, e agora a palavra é tua, para poder falar com nossos telespectadores. Caio, eu que agradeço aí pela oportunidade, é um prazer fazer parte aí do teu programa e levar essa informação aí beneficente para todos, candidatos e empresários. Eu quero desejar a todos vocês um excelente Natal e que 2016 seja melhor ainda mais, que 2015, independentemente da crise, que a gente consiga fazer com que ela não bata a nossa porta, a gente possa colocar ela para correr. E que dentro desse trabalho de apoio para a cidade, que os empresários colaborem para que aqueles que precisem de emprego, façam o mesmo no meio da crise. Passa o período que é do feirão agora para as pessoas. Claro. Como que elas podem acessar lá aquelas pessoas? Bom, o período do feirão está já ocorrendo agora, do dia 10 até o dia 31. Até dia 23 de dezembro, as empresas podem fazer o cadastro da empresa e das vagas. O cadastro de currículo ele vai ser permanentemente, para que o banco de dados possa ampliar e para o próximo feirão a gente tenha uma base ainda melhor de dados para poder ofertar para as empresas. Fechando dia 31, o acesso para novas empresas, dia 23, vai estar indisponível para novas empresas, dia 23. Porém, quem já está cadastrado vai ter o acesso até o dia 20 de janeiro para poder concluir o processo seletivo das vagas que ela abriu. Então, isso daí é muito importante, ainda bem que você lembrou, para passar para as pessoas essa informação. Obrigado. Eu que agradeço e sucesso sempre. E como ontem nós tivemos na palestra do Walking Together, e que inclusive vai estar passando aqui no nosso programa também, estamos juntos. Vamos sempre juntos e a porta está aberta para você. Um abraço. Foi ótimo.